Opa! Você tá bom? Nick aqui falando. Mais um videozinho. Então, nesse momento que eu tô gravando, pra ficar registrado, né? Hoje, se não me engano, é dia 11 de dezembro de 2025. Eu vou falar sobre uma coisa chamada originalidade. Originalidade neste mundo moderno, o qual estamos vivendo. Tá? Vou trazer também algumas percepções relacionadas às minhas experiências e alguns interesses que eu possuo ao longo da minha existência, também nesses últimos anos, né, porque a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo tanta coisa, e é legal de vez em quando a gente compartilhar. Talvez o que eu venha falar aqui não faça parte do seu dia a dia, mas não quer dizer que você não consuma. Muitas vezes a gente consome um monte de coisa ao nosso entorno, mas a gente não sabe necessariamente como que funciona isso, né? E aí eu vou trazer uma ideia de um modelo. A quebra de um modelo, eu gosto de falar sobre quebra de modelos, porque quando eu observo que todos os modelos basicamente que existem, salvo o modelo que Jesus nos traz, eu sempre falo aqui sobre Jesus, a forma de eu crer em Deus através do testemunho que ele veio trazer pra gente. Então, eu nunca nego isso pra você. Nesses vídeos você pode estar... Você já está consciente disso de algum jeito, né? A forma de eu trabalhar nesse canal aqui tem a ver com o aspecto do indivíduo que tanto falta ao meu entorno, eu tanto observo que é uma problemática do dia a dia. As pessoas hoje elas não se reconhecem mais como indivíduos, elas não se percebem mais como seres criados, seres especiais, seres que de algum jeito possuem uma missão aqui em Terra. Pelo contrário, elas entendem que é necessário a percepção do coletivo como se fosse a fundamental, a básica e a que não deve ser questionada. Então eu gosto de bater um pouco disso, essa quebra desse modelo. Como que eu vou fazer isso? Através disso aqui, ó. Desse videozinho aqui que eu tô gravando pra você, através da experiência desse canal nessa plataforma, da qual tanto eu quanto você não temos controle, apenas estamos presentes. Você assistindo e eu gravando. Também assisto algumas coisas, mas é observar como que esse modelo, a maioria desses modelos é falho, né? Eu não vou falar que todos são, porque eu não conheço todos, mas em geral os modelos que eu observo são falhos. Então hoje, eu tô chegando perto do meu 100º vídeo. Hoje esse aqui é o vídeo 99 de todos aqueles que eu fiz nesse canal. Lógico que na minha existência eu já gravei muito mais vídeos do que estão aqui presentes, porque a maioria desses vídeos necessariamente não foram colocados aqui porque tinham outros propósitos. E por que eu estou falando isso? Nesse canal eu tento ser o mais original possível. Original tem a ver com origem. Mas qual origem seria essa? A origem do universo, a origem da Terra, minha origem? Ou a origem daquilo que eu acredito ser verdade? Porque quando a gente fala original, tem a ver com origem, que nem eu tô falando, esse início. E aqui eu tento deixar um conteúdo original de uma maneira que, quando você olha os conteúdos que aqui eu coloco, eles não são conteúdos similares ao que as pessoas colocam em outros canais, ainda que sejam sobre temas parecidos. Por quê? Cara, do nada eu tô andando assim, tive uma ideia. Na realidade, recebi uma ideia, porque eu acho que eu já expliquei aqui também, que no fundo, a gente não tem ideia, nós recebemos ideias. Recebemos ideias por aquele que nos criou. Ideias são coisas boas, são coisas que de algum jeito vão nos desenvolver, vão nos edificar. E é como se fosse um presente divino, que muitas vezes hoje a gente ouve como tal do insight, é um pensamento. Não posso dizer necessariamente que é um pensamento, porque o pensamento é algo para mim muito mais complexo do que uma ideia, mas aquilo é um pensamento que você recebe. Tá? Recebe de Deus. Então eu tô andando assim na rua, eu tô lendo um livro, eu tô vendo um vídeo, eu tô fazendo qualquer outra coisa, do nada eu recebo essa ideia. E você sabe o que eu fazia com essas ideias no passado? Vou falar assim mais ou menos quase uns 10 anos atrás. Eu comecei de algum jeito a anotar essas ideias. E um dos processos era anotar em post-it. Eu anotava no post-it, mas começou a dar tanto problema. Porque eu perdi os post-its e por vezes eu tinha que pegar aqueles post-its e botar em lugares diferenciados, né? E para tentar guardar aquilo ali, né? Para que eu não perdesse. E aí eu acabava pegando aqueles post-its, organizava ele e botava em folhas e não ficava legal. E aí chegou um momento que eu acabei colocando essas ideias que eu recebia num caderno. E eu fui gerando um monte de caderno. Isso é ótimo. Eu aconselho você a fazer isso. Essas ideias que chegam, você vai colocando em algum lugar. Só que
eu senti a necessidade de falar, tal como estou falando para você aqui, porque uma coisa é você anotar, a outra coisa é você falar. E muitas vezes o que você fala, você esquece. Eu comecei a gravar áudio. Eu começava a gravar aqueles áudios e foi muito bom, porque eu fui trabalhando de algum jeito a fala, minha comunicação, e depois eu me ouvia. Porque uma coisa é quando você escreve, você vê aquilo que você escreveu, mas quando a ideia ela é muito extensa, quando ela é muito complexa, e por vezes isso acontecia, eu perdia parte daquela essência na escrita, porque eu queria apenas transcrever de algum jeito. E chega esse momento do YouTube, esse momento dos vídeos. Então, aquilo que eu recebo e considero como se fosse uma verdade, ou seja, que me faz me aproximar de Deus de algum jeito, eu não guardo mais somente para mim, porque eu tenho as minhas anotações. Dessas anotações, muitas coisas surgiram, inclusive cursos que eu tenho pretensão de fazer, e tem outros que já, sem dúvida, vão ser muito importantes. Aqui mesmo eu acabo compartilhando sempre na descrição um dos cursos que eu acabei criando, que foi nesse momento da aproximação da verdade, né? Que é, como sei que eu estou certo? E aqui na ideia nem é fazer esse merchan não, mas é mostrar para você que tudo isso que de algum jeito surge e é bom, pode ser transformado em algo que seja bom para o outro. E quando tive essa... me veio a ideia, né, aí é uma meta-ideia, né, mas me veio essa ideia de, ok, vou compartilhar com os meus irmãos, aqueles que eu considero irmãos, aqueles que tiverem, de algum jeito, uma afinidade sobre as coisas que eu falo, vou compartilhar, então, colocar nessa plataformazinha aqui, o YouTube. Então, isso tem a ver com as minhas origens. De algum jeito é original. Quer dizer que é minha? Não, porque eu recebo essas ideias e de algum jeito eu vou organizando, existe sim a minha individualidade em organizar essas ideias que chegam para que, de algum jeito, através desse trabalho, eu possa apresentar para você. Então, nesse canal aqui, está chegando perto do 100º, o próximo será o 100º, e são 99, por isso que eu gostei de fazer nesse número quebrado, é para falar para você que os conteúdos aqui você não vai achar em outro local, porque tem a ver com percepções que surgem assim do nada. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu observo na mesma plataforma, em outras, existe um trabalho reverso para que você não seja original. Você sabia que dentro desse tema, que provavelmente aqui você está escutando esse vídeo, então existe uma categoria para que esse vídeo aqui você tenha me encontrado de algum jeito. E tem muito a ver com autoajuda, autodesenvolvimento, produtividade, conhecimento, verdade, tem todo esse conjunto de situações, de temas que você pode se descobrir como indivíduo, ainda que muitos não falem necessariamente desse jeito. E quando você vai fazer, e aí no caso, por isso que eu falo que eu estou trazendo as minhas experiências, né? Quando você observa que existem aqueles que fazem isso hoje, também nesse meio digital, observa o seguinte, não faz parte, lógico, da sua pesquisa, mas faz parte da minha, que muitos deles estão imitando canais, temas, assuntos que residem nos Estados Unidos, ou seja, que a gente fala na gringa ou qualquer outro local, mas pessoas que já fizeram conteúdo, eles analisam aquelas visualizações, copiam um tema e muitas vezes o conteúdo e colocam um pouquinho da experiência deles sobre aquilo, e muitas vezes o cara talvez nem faça isso, ele copia basicamente todo o enredo. Isso, olha que interessante, é como se o cara fosse um copião. E aí, o engraçado é que quando você estuda marketing, e eu gosto de fazer isso, por causa de todas essas atribuições que eu fui ganhando ao longo do tempo, existe uma advertência que as pessoas que vendem marketing, elas sempre falam, que é assim, olha, o interessante é você copiar, modelar aquele conteúdo vencedor, né, que eles falam, né, aquilo que já deu certo. E aí eu sempre me perguntava, e cada vez mais eu observo que, quantas mentiras. Porque como é que eu posso expressar quem eu sou, o que é importante, aquilo que eu considero verdade, se eu apenas copio o próximo? Você agora, acho que você consegue entender o que eu estou querendo explicar, é aquela pessoa que copia a outra pode ter sido original, mas aquela que copiou e as outras que copiam aquelas que copiaram, você observa que começa a entrar dentro de uma bola de neve onde não existe mais a originalidade. E a pergunta é, aquele tema inicial que foi colocado, necessariamente foi pensado ou ele foi introduzido para que aquilo se tornasse uma bola de neve? Porque como você não tem controle dessas informações que chegam através desse mundo digital, muitas vezes esses temas são comprados. E aí, em relação à originalidade, eu observo assim, cara, tô caminhando bem aqui.
Eu não tenho muitos seguidores, eu nem tenho pretensão de ter muitos seguidores, porque quando nós falamos sobre algo que se aproxima da verdade, pode ter certeza que você está afugentando a mentira. E no mundo de confusão e caótico qual estamos hoje, sem dúvida, eu estou me afastando disso. Então a minha intenção não é ter muitos seguidores, mas aqueles que de algum jeito se compartilharem, entenderem um pouco dessa mensagem que eu quero trazer, eu de algum jeito estou fazendo bem para eles. E trazendo essa percepção para esses poucos indivíduos, e eu não sei quantos vão ser, mesmo porque a minha ideia não é terminar esse canal, a minha ideia é fazer isso aqui como se fosse esse relato de pensamentos ao longo da minha existência. Então, enquanto Deus permitir com que eu esteja aqui gravando um vídeo, estar presente nessa plataforma, e que ela ainda exista, que ela ainda de algum jeito receba esse tipo de informação, aqui estarei. E eu fico feliz hoje de olhar para trás e falar, cara, já passaram 99 vídeos. Eu comecei esse trabalho, se eu não me engano, foi em julho desse ano, em 2025, e por isso que eu estou deixando bem registrado aqui, porque eu não sei o que será do futuro, não sabemos, mas estou fazendo o meu melhor. É como se fosse realmente uma forma de histórica, de deixar parte dos meus registros, tanto para aqueles que concordam e entendem o que eu estou tentando transmitir, como talvez para minha família, como também para meus filhos, para saber que o pai deles, de algum jeito, estava se comunicando e tentando apresentar raciocínios, ideias, pensamentos que de algum jeito auxiliassem aqueles que eu considero irmão. Ser original nesse mundo atual é muito difícil, porque quando você observa ao seu entorno, basicamente só existem cópias esdrúxulas daquilo que, em geral, não auxilia o homem de fato. Não demonstra para ele, não relata para ele, não descreve de algum jeito o quão importante ele é. E se eu estou realizando esse processo inverso, de algum jeito eu acredito que eu esteja trabalhando com uma função qual Deus espera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.